Estão vendo o slide? Não. Não? Agora sim, agora sim. Apareceu para vocês? Sim. Agora sim. Ok. Então, a nossa aula de hoje, né, nós vamos falar sobre os depósitos minerais, né? Como são formados os depósitos minerais. Vamos estudar alguns tipos de depósito, né, divididos de acordo com o ambiente geológico de ocorrência. O que seja eles chamam de processo mineralizador. Veremos alguns depósitos minerais, os magmáticos, os vulcanos exalativos, os hidrotermais, os sedimentares e os supergênicos. São aí como se formam os depósitos minerais na superfície terrestre. Vamos abordar alguns modelos, né, mais genéricos. Nós não vamos falar de todos, viu, pessoal? Nós vamos falar de alguns, né, que são os mais comumente encontrados. Porque tem alguns que até hoje a própria ciência ainda não descobriu exatamente como eles são formados, né? Por mais que os geólogos tentam descobrir o que provocou a formação de um depósito mineral, né? Tem alguns que ainda não foram aí muito bem, entenderam muito bem como ele funcionou, né? Como que houve a formação. Porque é complicado, né? A gente falar de formação de depósito, a gente está falando o quê? Jazida de minério. Né? Imagina, por exemplo, onde vale a pena eu minerar ferro, minerar níquel, minerar cobre, minerar alumínio. O que formou essas jazidas de alumínio para valer a pena para eu extrair ela? O que formou a jazida de cobre? O que formou uma jazida de plutônio, de urânio? Então, a gente tentar entender como que o solo consegue aglutinar alguns minerais, né, num determinado ponto. Como isso aconteceu? Porque os minerais, eles existem, né, em toda a superfície terrestre. Só que alguns lugares da superfície terrestre, ele está tão diluído na terra, né, no solo, que não vale a pena você minerar ele. Embora ele exista, ele tenha lá, né, não vale a pena minerar. É que nem o exemplo do ouro. Dizem que no mar, né, nós temos muito ouro em pó, né, espalhado no mar. Agora, aquela história, né, como é que nós vamos aglutinar esse ouro em pó que está no oceano, né? Embora todo mundo sabe que ele exista, está lá, é um mineral caro, mas para você poder fazer o processo de extração do ouro que está misturado na água do mar, você teria que bombear um volume de água do mar absurdamente grande para você ter algumas gramas de ouro. Ou seja, o processo de você fazer isso não vai pagar o custo, né, a hora que você for vender o ouro. Você falou assim, eu fiz lá, eu bombeei lá 1 milhão de litros de água do mar. Eu consegui 10 gramas de ouro. Quanto que você gastou para bombear 1 milhão de litros de água do mar? E quanto você ganhou com 10 gramas de ouro? Né? Então, aquela história. Em toda a superfície terrestre, nós temos essas condições. Porém, em alguns locais, né, esses minérios, eles se concentraram num volume maior do que o normal. E a geologia, ela procura estudar como formou esses depósitos, né? Para que ela procura entender como formou esses depósitos? Porque vale a pena eu minerar nesse local? Porque, de repente, eu vou lá, eu encontro ouro, por exemplo, ou platina, ou cobre, ou bauxita, que é a base do alumínio, mas a concentração que eu tenho desse minério é muito localizado, é um pouquinho, e não vale a pena eu fazer toda uma logística para extrair esse minério lá. Né?
que nem tem a mina lá no Pará, que eles extraem bauxita, né, que é o minério que produz o alumínio. Para eles começarem a minerar lá, foi um custo violentíssimo, porque lá era no meio da floresta, não tinha nada. Você imagina o pessoal levando gente, levando coisa, criando dormitório, criando condições do povo se alimentar, e de repente a jazida era muito pequena e o volume conseguido ia ser quase insignificante. Não ia pagar todo esse custo, né? Então, a geologia, ela procura identificar, né, o que formou aquela jazida e se essa jazida é economicamente viável de ser explorada. Então, para que eles entendam isso, ele precisa entender a formação disso, né? Porque aí ele conhecendo o terreno, conhecendo a região, ele vai falar, não, a concentração de mineral nessa região aqui é suficiente que vale a pena o investimento para extrair ele, para prospectar esse minério. Então, nós vamos tentar entender um pouco esse processo aí, tá ok? Em especial os depósitos gerados em ambientes magmáticos. O que é ambientes magmáticos? Ambientes magmáticos é justamente quando se forma pela lava do vulcão, né? A maioria dos minerais, dos metais, principalmente os metais, eles estão numa profundidade relativamente grande em relação à crosta terrestre. E já começou cedo a engasgar. Em relação à crosta terrestre. E a maioria das vezes, o que coloca esse minério para fora são os vulcões, né? Quando há uma erupção de um vulcão, ele vai jogar a lava para fora, né? O magma, e esse magma se solidificando, ele forma as jazidas minerais, né? Muitas vezes acontece em função disso. Outras, eles chamam de vulcano exalativo, né? O que é? Normalmente, vulcão, quando ele estava submerso, vulcão embaixo do mar, né? O efeito do vulcão sobre a pressão da água do mar e a forma com que ele exala, né? Ele forma determinados materiais, né? Por exemplo, né, dizem os pesquisadores, né, de que todo o Nordeste brasileiro ele era submerso, ele era uma zona de mar, ele estava debaixo d'água. Com o tempo, com o movimento das placas tectônicas, é que ele subiu. Então, no Nordeste, lá no norte do Brasil, existem vários minérios, né, que eles existem porque eles formaram na época que o continente ainda era submerso, né? Então, entender mais ou menos como funciona isso. Outra forma de se formar as jazidas de minério é o que eles chamam de hidrotermais. Hidrotermais, o que é? Água quente. O que é água quente? A água que ela se aquece também, né? Em função, normalmente, da existência de alguma coisa vulcânica, né? Então, as hidrotermais são águas quentes que normalmente são aquecidas pelo vulcão, ou alguma coisa que gera energia isotérmica para poder aquecer a água, né? Apesar que ontem eu assisti um documentário, coisas interessantes num local, agora não lembro o nome do país, que os caras têm água lá a 92 graus Celsius, né? E não tem vulcão nenhum em volta. O pessoal até hoje não descobriu como que aquela água é aquecida a 92 graus Celsius se não tem nenhuma bacia térmica próxima, né? O vulcão mais próximo de lá está a 600 quilômetros. Então, na superfície da Terra ainda tem muita coisa para a gente descobrir, né? Outra forma de se formar também os depósitos minerais são os depósitos sedimentares, né? O que é sedimentar? Ou
o minério ele é transportado através da água e ele acumula num determinado ponto, numa depressão que tem num rio, e aí, com o passar do tempo, esse rio seca ou alguma coisa acontece, né, o movimento de uma placa tectônica, alguma coisa, esse rio vai secar e esse sedimento ele acumulou uma determinada quantidade de minérios, né? E os supergênicos, né? Que aí é um outro processo natural que forma também as jazidas de minério. Supergênicos é menos comum com relação à maioria dos outros. Então, esses 5 grupos abrangem boa parte dos modelos formativos, ou seja, os modelos que formam os nossos processos de aglutinação de minérios, né? Mas não engloba todos, né? Porque existem alguns, né, que até hoje têm dúvida como eles realmente foram formados, né? Os depósitos minerais formados em ambientes magmáticos são principalmente relacionados ao sistema endógeno. O que é o endógeno? É com a formação da rocha, né? Ou seja, o magma, quando ele vai se transformar em rocha, ele vai se resfriar, ele vai cristalizar, e ele costuma separar os minerais naturalmente pelo processo, pela variação de temperatura, porque nem todos os cristais, né, endurecem à mesma temperatura. Então, essa diferença da temperatura de cristalização dos minerais, né, é que podem vir aí a formar aí os minerais. Então, uma parte da lava, do magma, ele vai se solidificar, né, a uma determinada temperatura, outra parte do magma vai se solidificar a uma temperatura diferente, e o que está líquido ainda, ele tende a ficar junto, né? Então, aí eles formam os grupos, né, de cristais, onde vão formar aí alguns minérios, né? Nessa situação, né, em um magma gerado pela fusão principal do manto ou da atenosfera, né, que eles chamam de atenosfera, aquela massa da lava que está se solidificando, né, possui uma composição primária específica, né? E aí, naturalmente, ela segrega alguns minerais, né, durante esse processo de solidificação, ela vai segregando alguns materiais e vai formando os grupos, né, de cristais que muitas vezes vão formar um determinado mineral. Tem alguém tentando entrar? Então, professor, o pessoal, eu estou vendo aqui, o pessoal não está conseguindo acessar o link pelo APA. Eu já admiti os 3 que estavam aí na espera, tá? Então, mas tem mais, e eles não estão conseguindo acessar pelo AVA. Ixi. Eu até mandei o link no grupo, mas nem esse link também eles estão conseguindo. Eita, por que será? Ô, professor. Não sei. Eu também não consegui acessar pelo AVA. Eu tive que mandar mensagem para Jussara. Aí ela me passou o link para eu poder entrar. Ué, por quê? Não está conseguindo entrar lá pelo que está no portal do AVA? Pelo menos no meu portal não tem um link de acesso, só tem umas mensagens referentes à aula Unidade ao vivo. 1, sessão 1, unidade 1. Isso. Pelo menos no meu não tem um link, não. Ué? Eu pus essa semana lá, pô. O meu apareceu. O meu, eu entrei pelo AVA, professor. Estranho. Por que alguns estão conseguindo, outros não? É estranho mesmo, né? E para mim abre normal. Eu acesso lá, clico no link e para mim ele abre normal.
Semana passada teve aula sua? Teve, normal. Pode ver que tem aula gravada aí, a unidade Então, 3. eu também entrei, eu fiquei acho que umas meia hora num canal, mas não consegui ter acesso. O 3.3, pode ver que ele está aberto aí. Está gravado lá a aula. Você pode acessar lá e Não ver a sei aula se o senhor gravada. viu, mas eu mandei mensagem 2 vezes para o senhor, informando que eu não estava conseguindo ter acesso. O Cláudio Alberto está tentando entrar, eu já liberei ele 3 vezes e está dando problema para o acesso dele. Falha ao admitir o Cláudio Alberto. Ele saiu. Eu vou mandar uma mensagem para ele, professor. Tá? Porque eu estou clicando aqui para autorizar ele, mas está dando falha. Não sei por quê, mas está dando falha. Tá? Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Beleza. Mas é estranho, por que o pessoal não está conseguindo entrar pelo AVA? Isso que eu quero entender. Se o link está lá. E o que a professora Jussara mandou para você, viu, Jones? É o mesmo que tá lá no portal. Então, professor, eu até mandei print para ela, e no meu print não tem nenhum link. Ela até comentou que é estranho. Aí depois eu mando para o senhor, amanhã eu encaminho uma mensagem para você, mostrando o que está aparecendo para mim. Não tem nenhum link. Uhum. Esquisito, viu? Preciso entender essa dificuldade, que não é legal, né? Tá bom, se alguém mais tentar aí, vocês me avisam, tá? Na hora que o Cláudio Alberto, eu acho que ele desistiu. Ele está respondendo aqui a mensagem que eu mandei, professor. Tá. Vamos ver o que ele fala. Qualquer coisa eu aviso o senhor. Tá, joia. Obrigado, Claudia. Imagina. Eu fiz caca, quase que eu derrubo a minha garrafa de água. Em cima do material do escritório, já vi. Vamos voltando aqui, né? Como a gente estava falando, né? Como que acontece essa cristalização, né? A maioria delas é em função da temperatura de cristalização, né? E da densidade de alguns minerais. Então, conforme a densidade, conforme a temperatura de cristalização, na formação da rocha, ela vai separando esses cristais naturalmente, né? Porque um vai solidificar numa temperatura mais alta, outro tem uma densidade maior, tende a ficar embaixo, o que tem menos densidade a ficar em cima, e aí todo esse processo de resfriamento, né? A diferença de densidade vai fazer com que os cristais de alguns determinados minerais vão se juntando, vão se aglutinando, né, para formar aí a jazida do minério. Alternativamente, os próprios magmas podem se tornar depósitos minerais, né, como ocorre com os magmas kimberlíticos e os carbonáticos, né? E os carbonáticos, eles têm uma forte concentração de carbono, então eles tendem a formar minerais mais ricos em carbono, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui uma figura, eu vou tentar aumentar essa figura para ver se a gente consegue ler ela, né? E aí ele mostra aqui, por exemplo, né, umas tendências de formação de alguns minérios, né, em função de uma característica vulcânica, né? Por exemplo, você tem aqui uma caverna, né, que com o tempo ela vai se solidificando, né, o magma vai se solidificando e ele vai separando aí as incrustações, né? Então você tem vários pontos, alguns mais fundos, outros mais próximos da superfície da Terra. Outros eles saem por canais, né, laterais do vulcão, onde
seria exalado. Então, tudo isso daí vai mudando. Por exemplo, aqui ele não tem uma condição de sair para a superfície, há um aumento de pressão nessa câmara, então ele tende a exalar o minério para outro lado. E todas essas condições aí modificam, né, a característica aí do minério, né? Ajuda aí na formação da base dele. Esse sistema que eles chamam de sistema mineralizador, ele pode... Professor? Oi? O Cláudio Alberto, ele falou que está tentando, vai tentar novamente, mas ele não tem como ele aparecer, não aparece mais nada para ele. Ele está tentando acessar o link, mas não aparece nada de liberação. Eita. Por enquanto, tem 7 alunos acessando, né? Pelo menos é o que aparece aqui na minha contagem. Ele mandou até uma foto aqui, mas tá meio estranha essa foto de acessar, porque tá assim, a ligar, não tá nem como esperando liberar, que é o que aparece, pelo menos para mim. Tá como se fosse fazer uma ligação para ele. Ué? Meio estranho. É. Vamos lá. Então, lá não terminando a aula de hoje. A aula vai ser extensa. Né? Então, o sistema mineralizador produz diferentes tipos de depósito. O que é? Em determinadas zonas, né, eu tenho várias formações, eu posso ter, no mesmo local, né, a jazida produzir mais de um tipo de minério. Né? Por quê? Em função da cristalização, da formação dos cristais, eles produzem um determinado tipo de minério, um mais um do que o outro. Que nem o pessoal fala, né? O minério de ferro brasileiro, né? Muitos países lá do Oriente, por exemplo, o Japão, ele adora comprar minério de ferro do Brasil, porque no minério de ferro do Brasil, eles têm ouro junto. Numa fração muito pequena, que para nós separarmos o ouro do minério de ferro, não compensa. O custo para separar esse ouro do minério de ferro iria se tornar muito caro o preço desse ouro. Agora, para o japonês que compra o nosso minério de ferro, como ele não tem jazida de ouro lá no Japão, né, lá não se forma ouro, não sei porquê, né, características do terreno deles, né, eles conseguem extrair ouro do minério de ferro brasileiro. Né? Então, eles compram o ouro a preço de minério de ferro, né? E para eles talvez justifiquem separar o ouro do nosso minério de ferro. O que para nós, devido ao volume que nós trabalhamos é tão grande, que para nós não compensa fazer isso. Né? Talvez para o japonês, às vezes a tecnologia que eles utilizam no processo de fazer o aço lá, né, através do nosso minério, ele consiga aí segregar o ouro e depois conseguir separar isso, né? Então, talvez seja essa a razão. Mas, normalmente, nos depósitos de minérios, você tem os produtos, né, a base, que é o que interessa a extração, e você, muitas vezes, encontra também subprodutos. Em alguns casos, já ouvi falar em algumas minerações, né, que vale a pena tirar o subproduto, porque quem está pagando o custo da mineração é o produto principal. Por exemplo, é o minério de ferro, mas nessa mina de ferro,
eu encontro também, por exemplo, níquel, né? Então, para mim, vale a pena extrair o níquel, porque o minério de ferro está pagando a mineração. Porque se fosse para me extrair só o níquel nesse local, o processo de mineração seria inviável. Mas como a mineração de ferro já está pagando todos os custos, aí vale a pena para mim extrair o níquel também, né? Só para vocês entenderem. Assim como o magma envolve a geração de rochas básicas ou ultrabásicas, como o basalto e o peridotito, né, respectivamente, podemos ter a ocorrência, né, de significativos depósitos de cromita, que é a base do cromo, e metais do grupo da platina, né, o níquel, o cobalto, né, associado a magmas de natureza alcalina, ou seja, quando a lava do vulcão ela é mais alcalina, ele pode, na solidificação, se transformar nesses metais, né? E podemos também ter outros, né, outras formações, eles chamam de terras raras, aonde eu tenho a presença do zircônio e do urânio, né? Ou seja, algumas características em função do tipo que a lava do vulcão tem, né, do magma do vulcão, eu tenho a formação de alguns minerais, né? Então, essa característica, ela é mais básica, se ela é mais alcalina, pode me direcionar à formação de alguns minerais, né? Que depois os geólogos vão procurar eles, né? Os magmas de natureza carbonática, né, ou os carbonatitos, ocorrem em depósitos de fosfatos, né? Por exemplo, o nióbio. Vocês sabiam que 92% da reserva de nióbio se encontra no Brasil? 92% da reserva mundial de nióbio se encontra no Brasil, por incrível que pareça, né? Ou seja, o nosso país, além dele ser um país riquíssimo em agricultura, em área cultivável, ele é riquíssimo em minerais. Um exemplo de uma reportagem que eu li aí um tempo atrás, antes aí da eleição do Bolsonaro, que o Brasil ele estava vendendo, como que é o nome? Ah, me fugiu agora o nome. Uma fibra de carbono natural, né? Como se fosse carvão. Esse minério ele custa 25 dólares o grama. O grafeno, professor. É o grafeno, isso, o grafeno. Custa 22 dólares o grama. E ele estava sendo vendido a 25 centavos o quilo. Como se ele fosse o carvão mineral. E era grafeno. Né? Então, só para vocês terem ideia, que é um minério raro, caro, muito utilizado para fazer placas de chip de computador, né, de celular, e o Brasil estava vendendo quase de graça. Estava dando, né? Vendendo como se fosse carvão mineral. É lógico, né? Depois se descobriu que por trás disso tinha toda uma tramóia, né? Não vale a pena que a gente ficar discutindo isso, que alguém estava levando dinheiro por fora para poder vender esse material como carvão. E era grafeno, na realidade, né? Então, para você ter ideia que nível que chega o nosso povo. Eu não gosto de discutir, né? Mas tem político safado pra caramba nessa época, né? Pessoal comprando equipamento estragado de respirador, essas coisas para atender aí a emergência do coronavírus, né? Abastecer hospitais.
o equipamento estragado, né? O equipamento não presta mais, não funciona mais, e eles estão comprando. Tem político comprando esse material, para ver como que chega o nível. Os caras aproveitam a desgraça do povo para roubar, né? É terrível isso. Mas voltamos lá, né? Os magmas de natureza carbonática, né? Os carbonatitos, né? Eles têm aí a ocorrência do nióbio, né? Da barita e dos granitóides que aparecem nos depósitos de estanho ou ufrânio. Não me pergunta onde é aplicado esse ufrânio, que a primeira vez que eu vi na minha vida foi quando eu comecei a preparar o material dessa aula. Nunca tinha ouvido falar num minério chamado ufrânio, ou frâmio, né? Nunca, não tenho a menor ideia para onde se aplica isso. O nióbio eu sei que ele é muito utilizado porque ele é um material altamente resistente, muito utilizado na aeronáutica, que é um material altamente resistente, né, com baixo peso específico. Ou seja, para você fazer uma fuselagem de avião, né, o peso dele ele sai muito mais leve se você usar nióbio ao invés de utilizar o aço convencional. Tem mais alguém tentando entrar? Alguém entrou e saiu, né? Pessoal, vocês estão conseguindo ver o slide, né? Quando o magma contém uma quantidade de... Oi? Oi? Tô vendo, sim, professor, o slide. Tá parecendo normal para vocês? Tá sim. Tá já, então, obrigado. Então, quando o magma contém uma quantidade de enxofre, né, e outros elementos voláteis, pode ocorrer a exalação de fluidos magmáticos em zonas fraturadas. O que quer dizer isso? Por exemplo, uma montanha que está formando um vulcão, ou já formou um vulcão, na formação dessa montanha, ela pode causar fissuras. E normalmente nessas fissuras, eles exalam alguns gases, e esses gases, em contato com a atmosfera, eles se transformam em minério. É o caso, por exemplo, do enxofre. Se vocês olharem nessa foto que está abaixo aí no slide, vocês veem todo esse amarelo que tem na montanha aqui, ó, é enxofre, tá? Então, é um vulcão. Vocês veem as fraturas, não está saindo lava aqui, mas ele está saindo o gás do vulcão. E como o enxofre ele é volátil, né, a uma determinada temperatura, aí quando ele sai na atmosfera, o gás do vulcão sai na atmosfera, o enxofre ele se solidifica. E aqui você vê, ó, tem até umas tubulações que o pessoal coloca aqui do lado da montanha para coletar o enxofre, né? Então ele tem essas formações. Aí é uma das formas aí com que você tem a formação de alguns tipos de minerais. O enxofre é um deles. Enxofre é muito utilizado na metalurgia para retirar o excesso de carbono do aço. Porque, por exemplo, você pega o minério de ferro, você funde ele, ele vai formar o ferro fundido, né? Que é o material base. Ele é muito rico em carbono ou muito quebradiço. Para mim transformar ele em aço, né? Eu normalmente utilizo enxofre para capturar o carbono que está no aço e diminuir a quantidade de carbono para mim poder ter o aço aí o ferro como um metal mais maleável, formando aí o aço, né? Então, o enxofre é muito utilizado também. É utilizado também para fazer adubo, né? Utilizado na composição de alguns adubos, fertilizantes. Também é muito utilizado o enxofre.
Então, esses fluidos, né, ao misturarem aí com a água, com os gases vulcânicos, constitui-se um fluido vulcanogênico, né, que eles exala em zonas submarinas. Aqui já estão falando um pouco de vulcão submerso, né? Vulcão que está embaixo do mar. E aí nós temos aí, em função da presença da água do mar e do resfriamento rápido da água, nós temos a formação de alguns minérios. Então, isso normalmente acontece em zonas submarinas. Então, nós temos alguns vulcões, e temos bastante vulcões ativos, que eles estão submersos, né? Estão em alto mar. E eles formam, quando ele está exalando, né, o magma dele ou os gases dele, no fundo do mar, ele tem a formação de alguns minérios, né? Na região mais próxima ao centro da exalação, depositam-se os sulfetos ricos em cobre, zinco, chumbo, ferro, entre outros elementos, formando os depósitos conhecidos como sulfetos, né? Por exemplo, a região de Minas Gerais, né, ela é riquíssima em minério de ferro. Não só minério de ferro, né? Se você olhar, a região de Minas Gerais é uma das regiões onde nós temos as maiores fontes de mineração no Brasil. Vocês sabem por que em Minas Gerais tem essa fonte? É que no Brasil, exige que o continente nosso, continente da América do Sul, ele tem uma formação que eles chamam de formação quaternária. O que seja isso? É um das zonas que mais antigas, e assim, digamos que ele se transformou em continente, né? Então, essa zona, pelo fato dela ser antiga, né? Então, a maioria dos vulcões que nós teríamos no Brasil, eles estão extintos há milhões de anos, talvez, né? Então, hoje, nós conseguimos tirar esses minérios, né, com facilidade, justamente porque os vulcões já estão extintos há muito tempo. Então, formou-se essas reservas de minério. Como eu já comentei com vocês ali na região de Poços de Caldas, que eu posso falar muito bem que eu morei ali perto, né, eu morava ali próximo de Poços de Caldas, né, lá tem uma mineração muito grande de urânio, né? E lá, a cidade de Poços de Caldas, ela está dentro de uma cratera de um vulcão extinto há milhares de anos. Ou seja, né, a cidade de Poços de Caldas foi construída dentro da cratera do vulcão. Então, existe lá a extração lá do urânio, lá em Poços de Caldas, a mineração do urânio, justamente essa mineração está no que seria na parede externa do vulcão. Ou seja, a formação do urânio lá foi em função dos magmas vulcânicos que se solidificaram lá, formando aí a presença do urânio, né? E aí formam-se vários outros tipos de depósitos, né? Os depósitos hidrotermais, né? Como a gente já estava comentando no começo da aula, né, compreende uma gama de ocorrência de mineralizações associadas à consolidação de um complexo fluido formado por inúmeros elementos químicos. Aí vamos lá, vamos imaginar. Imagina que você tem água, muitas vezes água salgada, carregada com alguns minerais, né? E aí você tem, junto dessa água, você tem a presença de um vulcão,
né? Ou seja, um vulcão exalando, né, calor, que o calor ele vai acelerar algumas reações químicas da água, né? Ele vai fazer com que a água evapore, sobrando, né, nessa zona os cristais, né, de alguns metais. E aí esses cristais vão acabar se solidificando e formando. Então, quando você fala de depósitos hidrotermais, né, fala dos depósitos hidrotermais, imagina que você tem aí a presença de talvez de alguma ação vulcânica, né, que aquece a água, e esse aquecimento da água, você sabe que para você acelerar muitas reações químicas, você justamente usa o calor, né? Você imagina o calor de um vulcão acelerando um processo isotérmico, né? Ou seja, um processo de água quente, né? Onde você tem vários minerais presentes, e aí essa água vai evaporando, vai saindo, e vai ficando só os cristais. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ferver água com sal e deixar a água secar, né? No fundo da vasilha vai formar aquele pó branco, né? Que é o sal, né? Imagina que nos processos minerais acontece da mesma forma. Os cristais que são mais pesados, né? O hidrogênio e o oxigênio, que são gases leves, eles vão, devido ao aquecimento, vão se liberar e vão evaporar, vão subir, né? E vai ficando os cristais mais pesados. Isso vai gerar uma sedimentação, né? Uma deposição desses minerais, e com o tempo ele forma uma jazida, né? Então, esse processo aí, né, ele vai enriquecendo. Eu coloquei uma foto aí embaixo, que dá para vocês visualizarem um pouco como que é essa formação, né? Formação do ouro, formação do cobre, do chumbo, do zinco, né? Como que esses processos. No Alasca, existe muita... o pessoal encontra bastante ouro, só consegue encontrar numa época muito curta do ano, né? Que é a época do verão no Alasca, né? Mas o Alasca ele tem bastante ouro, né? E lá, por incrível que pareça, a formação do ouro está muito associada justamente ao frio, né? Ao processo do frio. Uma solução hidrotermal é uma solução aquosa, quimicamente complexa, de alta temperatura, normalmente próximo de 200 graus Celsius. Ou seja, você imagina, a água ela evapora normalmente a 100 graus. Você imagina uma solução aquosa a 200 graus Celsius. Ou seja, ela acelera, né, significativamente a cristalização de muitos minerais a essa temperatura de 200 graus, né? E a água só consegue ficar a essa temperatura de 200 graus justamente devido à formulação química que ela tem. Porque uma água normal, H2O, só com sais minerais básicos dela, depende da altura que você estiver, né? Eu sei que a nível do mar é 100 graus, mas dependendo da altitude, 90 graus ela já está evaporando. Imagina 200, né? Então, aí nós temos aí algumas coisas. A figura que tem aí abaixo mostra, por exemplo, aqui, ó, na letra D, imagina que aqui tem uma fissura, né? Em pleno mar, exalando o quê? Exalando gases, né? Exalando calor, gerando aqui, ó, uma zona de água altamente aquecida. Imagina que o sal ele retarda a evaporação da água, né? Então aqui chega a formar uma zona muito quente, né? Inclusive às vezes para questão de mergulho, essas coisas é perigoso, né? O pessoal navegar nessas zonas aqui próximo
de vulcão, né, onde tem fissuras aí vulcânicas, né, justamente por causa da temperatura da água, né, ela pode subir subitamente. Um outro exemplo também, né, das hidrotermais é a formação através dos vapores, dos gases. Imagine esses gases saindo, se misturando com a água, né, colidindo, formando cristais, reagindo com os sais que existem na água, e aí esses sais vão caindo, formando os depósitos, né, de minério. Aí, com o movimento de uma placa vulcânica, alguma coisa, esse minério ele pode aflorar, vir à superfície, né, aonde eles serão prospectados no futuro aí. Nos sistemas vulcânicos e plutônicos, os depósitos minerais são formados pela manifestação de sistemas de diques ou falhas. O que é isso? Imagina que eu tivesse, né, dentro de um local, uma bacia de água, uma bacia hidrográfica, um aquífero, né? E aí, embaixo desse aquífero, desenvolveu-se um vulcão. O que aconteceu com a água desse aquífero? Ela evaporou. Em função dos microporos que tem na superfície, os gases da água foram embora. Aí a pressão que o vulcão forma nessa região, ela pode deslocar os minerais para esse espaço onde existia água. A água foi embora e aí o vulcão pressiona os minerais, né, devido à própria pressão térmica do vulcão, né, tanto que ele expele lava a alturas significativas, né, ele força com que alguns minerais se desloquem para essa zona vazia, né? E aí, devido à própria característica do solo, porosidade e tudo mais, não são todos os minerais que conseguem fluir para esse ambiente que está aberto aí. Tem na foto aí, se vocês olharem a foto que está aí embaixo, ele tem a formação dessa zona, né? E aí ele forma, por exemplo, aqui, né, um depósito de mineral específico. Por quê? Alguns minerais específicos conseguem migrar para cá, outros não. Eles formam outras zonas também aqui, ó, de minério, tá vendo aqui em cima, essas zonas verdes, né? E aqui são formados alguns minérios. Em função do quê? Em função da própria reação do vulcão. Se vocês olharem aqui, ó, próximo da cratera do vulcão aqui, né? Você tem a formação de um banco de minérios aqui que não estão diretamente relacionados ao vulcão, mas sofre uma interferência em função do calor do vulcão, sofre a influência térmica do vulcão, provocando aqui uma concentração de alguns determinados minerais. Aqui também, na outro depósito também, característico do mesmo tipo de formação. E vocês veem aqui na foto, né, que existem várias migrações de minerais em função da reação do vulcão, né? Conforme o vulcão vai pressionando, vai mexendo com a estrutura das rochas, vai aquecendo, vai resfriando, vai criando pressão, vai fervendo água, né? Tudo isso leva a desencadear, né, uma formação mineralógica, né, onde existe uma tendência a algumas substâncias se aglutinarem, né, formando aí as jazidas de minério. A ocorrência de mineralização de alto teor está concentrada em filões e sistemas de venulas, né? Que aí já é um outro processo, que não é que não pode, né, não necessariamente seja um processo vulcânico. Por exemplo,
uma rocha que está fraturada, que está fragmentada, aonde eu tenho um rio correndo sobre ela, e como o ouro ele é ele é mais pesado do que a maioria dos minerais da água, ele vai se depositando, ele vai se infiltrando pelas frestas desta rocha, né? E vai se depositando, formando aí os veios ou os filões, né? Aqui nas duas fotos que eu coloquei aí abaixo, tem justamente essa formação, né? Onde o minério ele vai se depositando por gravidade. Não que aqui necessariamente tenha tido uma ação vulcânica, né? Mas ele pode sofrer essa deposição. Como numa região vulcânica também pode acontecer no sentido inverso da gravidade, né? Ou seja, a pressão do vulcão força os minerais a passarem pelas fissuras das rochas que estão ao lado do vulcão. E nessas fissuras, os minerais vão se aglutinando, né? Formando aí os veios, né? E os filões aí de metal, né? O ouro, platina, né? Às vezes cobre, ele vai se formando justamente nesses veios. Ele pode formar via gravidade de cima para baixo, formando a frio, ou ele pode sofrer via pressão, né, de um vulcão, forçando ele aí em direção à superfície, passando pelas fissuras rochosas, né? Aí a rocha ela vai aglutinando esse material, o material mais leve, mais poroso, vai passando, mais fino vai passando pelos poros da rocha, e os cristais mais pesados vão se aglutinando, formando os minérios. Observou-se que há dois tipos de depósitos, de acordo com a sua afinidade geoquímica. Depósito epitermais, né? Ácidos sulfatados de alta sulfetação, né? Que se associam a rochas vulcânicas. Aquilo que eu falei para vocês, formado em função do calor de um vulcão. E depósitos epitermais do tipo sericita adulária, né? Baixa sulfetação, que ocorre em plutons subsuperficiais, ou seja, habitualmente em rochas de natureza granítica. Esse é o depósito que eu falei para vocês, né? Que forma em função da gravidade, ou seja, o mineral vai se infiltrando nas fissuras da rocha, na porosidade da rocha, e vai se aglomerando. Tem aqui as duas fotos aqui à direita, né? Aqui mostra um granito, né, com glânulos de ouro, que o ouro vai se incrustando na porosidade do granito. E esse outro aqui, já numa fissura, que já havia uma rachadura na rocha, digamos assim, né? E o ouro ele foi se precipitando, se formando dentro dessa rachadura da rocha, formando aí o filão de ouro. O Claudio Alberto não está conseguindo. Conseguiu? Pareceu para mim que ele estava saindo, mas ele está aqui. Bom, voltando à aula, pessoal.
Então, aí falando aí, os depósitos citados anteriormente, né, de ouro, de prata, os filoneanos, né, que são os filões formados através como se fosse tubos dentro das rochas ou dentro do solo, né? Tanto nos de baixa como nos de alta sulfetação. As reservas são geralmente menores que 2 milhões de toneladas. Ou seja, aonde existe esse tipo de processo, aonde a deposição é feita ou por gravidade, via fissura de rocha, ou por pressão de coisa, é onde o depósito dos minerais ficam dentro dos filamentos ou dentro da porosidade da rocha, normalmente existe uma concentração baixa de mineral, né? É uma jazida que às vezes vale a pena ser explorada, mas é uma jazida de curta duração. Você não vai conseguir explorar essa jazida aí tipo 10 anos. Você vai explorar ela por 1, 2 anos, 3 anos no máximo, e depois ela se esgota, né? Como foi o caso aí de muitas minas de ouro aí na época do Império no Brasil, que muitas minas de ouro que encontraram se esgotaram rapidamente, né? Porque eram filões, né, de concentração aí de ouro, onde com o tempo o filão acabou e acabou a mineração, né? Não se encontrou mais ouro, certo? É que nem mesmo Serra Pelada, né? Serra Pelada chegou um momento lá que o ouro de Serra Pelada esgotou. Não havia mais ouro lá. Não valia a pena, né? Apesar que tem uma empresa lá, se não me engano, inglesa, que está extraindo muito ouro dos rejeitos que o pessoal jogou fora, né? Dos montes de entulho que o pessoal fez lá, o pessoal está tirando muito ouro daquele entulho. Mas é aí que o pessoal está usando um processo de mineração muito mais sofisticado, né? E aí eles estão conseguindo, o que era muito pequeno na época, para o pessoal que estava minerando Serra Pelada, hoje para essas empresas é uma quantidade significativa. Estão extraindo bastante ouro ainda em função do aproveitamento dos rejeitos. Inclusive tampando os buracos que os caras deixaram lá em Serra Pelada, que foi um horror, né? Em algumas situações, né, dos depósitos de sulfetação, ocorrem minérios com teores significativos, por exemplo, de cobre, né? O cobre, ele vai dar um teor alto de cobre, mas também é aquilo que eu falei para vocês, com jazidas de curta duração. Nos depósitos de baixa sulfetação, o teor de cobre são menores. No entanto, existe a presença da prata, do zinco e do chumbo, né? Que são maiores, o que tornam elementos explorados como subprodutos. Aquilo que eu falei, você vai extrair o ouro, ao mesmo tempo você tem como subproduto a prata, o zinco e o chumbo, né? Aí você pode extrair, ou você vai extrair o cobre, você tem aí a presença de outros minerais. Você vai extrair o ouro, você tem a presença do cobre, né? Então, às vezes, uma mineração conjunta, porque como eu consigo extrair vários outros tipos de minerais, acaba sendo viável aí para a minha prospecção. Em termos geométricos, né, os filões são pouco ramificados em profundidade, zona onde se acumulam os metais base, em direção à superfície, acima da zona de ebulição dos fluidos mineralizantes. O que quer dizer isso, né? Aqui, por exemplo, nessas duas fotos, vocês veem aqui uma rocha toda fraturada, né? E vocês veem os veios dos minérios, né, incrustados nessa rocha. Esse minério, ele foi forçado a sair por essas fissuras existentes na rocha, né? E a pressão força ele a passar por esses microfuros, aonde ele vai se condensando, ele vai se aglutinando nessas fissuras. Essa outra também, ó. Vocês veem os veios aqui, né, as fissuras da rocha, aonde existe o acúmulo
né, dos materiais. E eles chamam isso de stock work, né, ou seja, estoque de trabalho. O processo geológico vai forçando, né, as rochas vão trabalhando a contenção desses minerais pelo choque de temperatura, porque a rocha normalmente ela está numa temperatura diferente dos minerais que estão sendo exalados pelo vulcão, né? E aí eles têm a formação dessas incrustações. Aqui tem na foto também alguns exemplos de depósito, né? Como é que eles vão formando o depósito em função, né, de uma zona de forçada, né? Por exemplo, eu tenho aqui um veio, que teoricamente seria uma saída, um escape vulcânico, e aí, conforme você tem as ramificações, as diminuição de ramificações, você tem as formações, né? A formação de quartzo, né? As formações de metais nativos. Pode ver que todos eles, a maioria deles aqui eles vão se formando em função do quê? Justamente das ramificações, né? E aí eu tenho a formação dos quartzos, né? E junto com ele eu tenho a formação do ouro, da prata, né? Do cobre, né? Juntamente com os materiais. Aí eu tenho os minerais bases, né? E os metais preciosos que vão se formando a partir desse processo. Aqui nós temos uma tabela que ele fala muito, mais ou menos a formação, né, dos depósitos, né? Forma do depósito, né, geralmente geométrica, né? E aí eu tenho, com baixa sufletação, eu tenho os veios predominantes, né? São aqueles que a gente chama de filões ou veios, né? Disseminação e substituição pouco frequentes. Predominância de minérios disseminados e substituições, né? Ou seja, os minérios eles vão se acumulando nos veios. Eu tenho outro que é formado pelas texturas, que são as venulas, né? Preenchimento de cavidades, ou seja, preenchimento de espaços vazios nas rochas, né? Substituições de encaixantes ou brechas, né? Ou seja, se eu tiver poros, se eu tiver buracos, se eu tiver cavidade, essas cavidades serão preenchidas com os minérios que está sendo forçado. Aí eu tenho os minerais de minério propriamente dito, né? Por exemplo, a pirita, o ouro livre, as esfalerita, né? A gelena, arsenopirita, né? E aí eu tenho em função da característica, né? Se é um ácido, se é um alcalino, né? Eu tenho a formação desses quartos, né? Desses materiais. E aí eu tenho a formação dos metais. Pode ver que de baixa sufletação predomina o ouro, a prata, o zinco, o chumbo, o cobre, né? E outros aqui que eu não lembro a nomenclatura, né? E no de alta sufletação eu também tenho o ouro, o cobre, ó, o cobre presente com maior intensidade, né? O ouro, a prata, o chumbo, né? Só que o chumbo, né, e o molibdênio, eles formam o berilo numa quantidade menor, ou seja, eles são praticamente um subproduto do sistema, né? Depósitos hidrotermais metamórficos, né, os quais são formados a partir de fluidos hidrotérmicos circundantes das rochas em profundidade. Nesses casos, os fluidos são provenientes de reações de desidratação e desvolatização
dos minerais provocados devido ao aumento de pressão e temperatura em contextos de colisão de placas tectônicas. Voltando lá a falar, o que aconteceu? Houve uma movimentação da placa tectônica, houve uma pressão sobre os minerais que estavam lá, e essa pressão fez com que esses minerais fossem forçados a tomar uma direção, ou seja, a subir em direção à superfície em função da pressão que as placas estavam exercendo sobre eles, né? E aí eles vão se aglomerando, se buscando um caminho para poder sair daquela pressão que está se formando em função da compressão das placas tectônicas, né? E esse excesso de pressão força alguns materiais, né, a saírem da sua condição normal e se infiltrando sobre as fissuras, sobre as brechas que vai abrindo, né, nas rochas em função dessa movimentação da pressão das placas tectônicas. Em relação aos depósitos minerais gerados em ambiente sedimentar, aqui nós já estamos falando de um ambiente onde não existe a presença da pressão do vulcão ou das rochas, das placas tectônicas, né? Onde o depósito vai acontecendo, né, normalmente devagar, né? Então, eu tenho sedimentar continental, cuja gênese não envolve a influência da água marinha, somente água doce, ou seja, são os depósitos sedimentares que ocorrem em rios. Onde tinha rios, a água vai transportando o minério, como ele é mais pesado, se houver uma determinada depressão em algum lugar, existe uma tendência de que esse minério vai se acumulando nessa depressão que existe no rio, né? Formando aí uma jazida, né? Aí eu tenho o sedimentar marinho, que envolve a ação da água salgada, ou seja, o mar que está transportando, por algum motivo, o movimento da placa tectônica fez com que essa superfície subisse, e aí onde o pessoal consegue mineralizar ou extrair o minério. E o sedimentar hidatogênico, né, que corresponde a depósitos gerados pela circulação da água não magmática, ou seja, que ela não tem a presença do calor, né, que carrega metais das rochas, né, ou seja, ela vai desgastando as rochas, os metais que estão presentes na rocha vai se dissolvendo em função da passagem da água, e aí eles vão se depositando em outros lugares. Aí, em função da densidade, né, você imagina uma rocha que está dentro do rio, que tem uma correnteza onde a água vai batendo nessa rocha o tempo todo. Ele vai fazer o quê? Ele vai esfarelar essa rocha com o tempo, né? Ele vai desgastando a superfície. E aí os grânulos dos cristais que tem nessa rocha vão se decompondo. E cada minério tem uma densidade e um peso diferente. E aí, conforme esse peso e essa densidade, eles vão se acumulando em determinadas regiões do rio, né? Formando aí alguns depósitos minerais mais significativos. Em ambiente continental, o escoamento superficial da água e o vento são os dois principais agentes transportadores de minérios e responsáveis pela sua concentração num contexto clástico, né, ou detrítico, ou seja, acumulação de detritos. Pode ser pelo vento, se é um lugar seco, onde tem bastante corrente de ar, né, o vento pode também desgastar as rochas. E a mesma coisa, em função do peso de cada grão, né? Os grãos mais pesados tendem a ficar mais perto, os grãos mais leves são levados a uma distância maior, aonde existe uma tendência de concentrar
né, partículas com a mesma densidade, né? E normalmente partículas com a mesma densidade é do mesmo minério, formando assim um acúmulo de um determinado mineral. E alguns cordões litorâneos, né, e algumas dunas podem conter ilmenita, né, óxido de ferro, né, ou rutilo, né, zirconita. Se as condições geológicas propiciarem, né, em proporções mais internas dos continentes, os ambientes de sedimentação fluvial podem ser responsáveis pelo transporte de alguns minérios de ouro, estanho e diamante. Né? Ou seja, em alguns rios você acaba encontrando a concentração desses minerais em função da sua densidade e a forma com que a água os transportou. Dificilmente você vai encontrar ouro, estanho e diamante no mesmo lugar, porque tem pesos diferentes, densidades diferentes, e a forma de transporte, né, faz com que um vá para distante do outro. Em contextos mais áridos, a precipitação de minerais que contém um lítio, né? Principal exemplo de depósito mineral sedimentar de natureza química, né? Ou seja, o ambiente mais árido, ele não contém muita água, então ele faz com que a água evapora. E aí, a água evaporando, vai sobrar o quê? Os minerais que estavam presentes nessa água, né? Em ambiente marinho, existem exemplos de processos mineralizadores. No entanto, um dos mais visados atualmente são os nódulos polimetálicos, que se encontram depositados no fundo dos oceanos. Esses nódulos contêm uma quantidade significativa, né, de ferro, manganês, níquel, cobre, né, e assim, cobalto, e assim por diante. Aí está um exemplo, né, desses minerais formados no fundo oceânico. Eles vão se depositando na lama do oceano e vai formando os grânulos, os nódulos. Esses nódulos foram encontrados no Oceano Pacífico, numa zona conhecida como Clarion-Clipperton, né? Mas estudos recentes indicam que existem áreas oceânicas na costa brasileira, como a ilha, deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo ver. Uma ilha de Trindade, né? Na elevação do Rio Grande do Norte, né? Que também possuem aí esse tipo de deposição mineral. Ou seja, no Brasil, até no mar, nós temos minério, né? É que eu falo, nós só precisamos de uma boa gestão, né, gente? Onde ganhar dinheiro, nós temos bastante. Só precisamos de gestores. Em ambiente sedimentar e datogênico, né, que envolve a circulação de fluidos aquosos, crustais, dentro de sedimentos das rochas, né, rochas sedimentares, enriquecendo-se os minerais. Aqui nós temos na foto, né, um depósito formado através da passagem de fluidos sobre a rocha, né? E aí eles vão se depositando, né? Vai passando, formando assim, né? Um depósito mineral, né? na rocha, né? A figura 4.10, ela ilustra alguns casos de depósitos minerais em ambientes sedimentares, né? Tratados aqui em outros tipos não mencionados no texto. Aqui nós temos vários tipos de depósitos formando aqui, ó, através da sedimentação, ou seja,
através do transporte, ou da água, ou do vento, ou da água e do vento, né? Ou da movimentação de placas tectônicas, e aí nós temos aí a formação e concentração de vários tipos de minerais. Lembrando-se, gente, que mineral não é só metálico, né? Nós temos os minerais não metálicos também. O último tipo de sistema mineralizador que veremos é representado pelo ambiente supergênico, ou seja, compreende uma série de depósitos minerais que se originam pela alteração física e química que sofrem as rochas ao serem expostas às condições específicas de temperismo. O que seria isso? Imagina que eu tenho uma rocha que tem uma determinada substância química, né, um carbonato, alguma coisa do gênero, e por uma movimentação tectônica, essa rocha se parte. E aí, com o tempo, né, a chuva, né, começa a infiltrar nessas fissuras da rocha, e essa rocha ela vai reagindo quimicamente com a chuva ou com algum carbonato, com alguma outra substância que estaria presente também nesse ambiente que estava confinado e que por algum motivo ele foi exposto ou ele se apresentou, e aí começa a haver reações químicas dentro da rocha, né? E essas reações formam novos materiais, né? Aquilo que a química fala, né? Nada se perde, né? Tudo se transforma, ou seja, né? Em função das reações dos agentes, se a água se torna mais ácida, mais alcalina, reagindo com outros materiais que estão dentro da rocha, essa água infiltrando, gerando depósito, gerando fratura na rocha, e aí vai acumulando, reagindo, formando novos depósitos de novos materiais. Né? Então, essa é a forma que eles chamam de supergênico. Né? Aqui tem aí a foto que eu coloquei abaixo aí, tem um exemplo de uma formação aí de uma rocha supergênica. Dá uma olhada aqui, ó. Houve uma fratura, né? Houve uma deposição aí em função da misturas de alguns agentes químicos nessa zona. Os depósitos lateríticos, né, de ferro, manganês e níquel, e gossãs, né, de alumínio e sulfeto, são alguns exemplos de depósitos supergênicos. De uma maneira geral, esses depósitos possuem um perfil típico exemplificado aqui, né? Aí vamos ver na figura aqui, o solo orgânico, né? Por exemplo, nesse horizonte, pH neutro, né? De neutro a ácido, né? Tende a ser oxidante, né? Não há vestígios de rocha original na duricrosta, né? Concentram-se minerais residuais não lixiviados, ou seja, eles não foram provocados por movimentação mecânica, mas sim por movimentação química. Argilos minerais, né, e resistatos, né, resistente ao intemperismo. Nesse horizonte, a água tem pH neutro e alcalino, né, e provocando aí a reação das rochas nessa zona. E aí, conforme cada situação da rocha, cada característica, uma mais ácida, outra mais alcalina, né, outra, e conforme a acidez e a alcalinidade, vai provocando reações e vai transformando a rocha em outros materiais pela dissolução de seus cristais. Modelo acima, a zona freática desenvolve-se a principal porção de interesse mineral, ou seja, nesse tipo de reação química, o que mais vai interferir nesse processo são as zonas freáticas, ou seja, os lençóis de água, né? Os aquíferos, tudo que carregam os elementos solúveis, carregam
os agentes químicos que são reagentes, né? O cálcio ou os ácidos que estão diluídos na água e vai provocando aí a composição ou a decomposição, formando os minerais, ok? Os saporitos, apesar de menos importantes e economicamente, podem conter quantidades de níquel e cobalto ou argilominerais, né? O desenvolvimento desse perfil típico está ligado a fatores ambientais, mas sua principal característica é a ocorrência de um clima tropical quente e úmido, com estações secas e úmidas. Ou seja, né, a mudança constante de temperatura provocam a determinadas condições propícias à formação de níquel e de cobalto. Em condições específicas, algum perfil laterítico, né, se desenvolve interceptando depósitos minerais de sulfetos ou ouro. Pode haver a formação de outros tipos de depósitos supergênicos. Aqui a reação de um depósito, de um determinado mineral, reagindo com outro determinado mineral, pode provocar um terceiro mineral, né? Ou seja, provoca o acúmulo de outros minérios, né? Por exemplo, numa mineração de ouro, você encontra aí cobre, níquel e zinco, né? Formado justamente a partir dessas reações químicas, né? A duricrosta, né, nesse contexto, possui características específicas, sendo rica em chumbo e molibdênio, e elementos platinoides, né, a platina, o rutênio, o paládio, etc. Nomenclatura típica denominada de chapéu de ferro ou goçan. O que é isso, né? Ou seja, a característica de uma determinada superfície, né, força ou impede que um determinado material passe por ela. Ou seja, ele acaba concentrando outros minerais, porque o mineral que existe lá impede que os outros minerais se percam ou sejam transportados para uma outra superfície, provocando assim uma reação, ou oxidando esse material, né, ou a presença do lençol freático, pode oxidar esse material, evitando assim que ele se precipite, né? E aí vai acontecendo as reações e a formação dos depósitos minerais. A evolução do ambiente, né, supergênico é dependente da estabilidade tectônica da região. Isso porque os processos superficiais que causam a lixiviação e os dos decompostos solúveis, né? Existem as trocas químicas, ou seja, os movimentos tectônicos provocam, né, as reações e esses elementos vão se desprendendo, vão se lixiviando e aí gerando os novos depósitos, gerando as reações químicas, né, fazendo com que haja um depósito geológico ao longo do período. E aí, em função dos estudos desse material, é que se encontra aí, né, a formação das jazidas. Pessoal, qual que é a ideia de entender isso, né? É mostrar para vocês que as formações dos minérios, né, que existem na face da Terra, eles estão muito ligados às características regionais do solo. Ou seja, como que o nosso território era, por isso que o pessoal fala, por que o pessoal estuda geologia, por que o pessoal estuda tal coisa? É função disso que nós podemos dizer onde encontrar as nossas riquezas minerais, as nossas riquezas naturais, né? E, em função disso, a gente vai explorando, né, as possibilidades de extrair riquezas, né? Essa é a ideia. Embora não seja
muito positivo, né? Ficar explorando muito os recursos, mas os recursos estão aí, né? E se nós precisarmos dele, nós teremos que fazer o uso dele, né? Eu estou tentando encontrar aqui. Pessoal, não esqueçam de responder a questão que está lá no AVA, na unidade 4.2, tá ok? Vai até o AVA, no AVA lá tem uma atividade, e essa atividade vale 100 pontos. Então, não esqueçam de acessar lá essa atividade. E outra coisa, pessoal, eu queria de vocês, né, saber qual a dificuldade que vocês estão tendo de acessar o link da minha aula lá na unidade 1, né, seção 1. O link da minha aula presencial, ele está lá, ele deveria estar lá disponível a todos. Eu sei que alguns aí estão tendo dificuldades. Boa noite, o Joelson que fala. Tudo bem, Jailson? Tudo ótimo. Então, a dificuldade aí que o senhor fala, o link realmente está lá. Só que eu tive dificuldade para entrar na aula e alguns companheiros também. Eu acho que até alguns ficaram de fora. A gente clica no link, ele encaminha para o Teams, né? O Teams, mas não entra na aula. Ué? Esquisito. Teve alguns companheiros. O Elton acho que não tá. Uhum. Professor, boa noite. Eu só consegui entrar porque me mandaram um outro link no WhatsApp. Não consegui acessar pelo que está no AVA. Eu troquei a semana passada. Eu tirei o link que estava lá e coloquei, eu fiz uma nova agendamento de aula para vocês, porque muita gente estava reclamando que não estava conseguindo. Então, o que eu fiz? Eu retirei todo o link que estava lá e criei todo o link novo para todas as disciplinas. Eu entrei pelo link que o senhor colocou, mas ainda tive uma dificuldade. Fiquei algum tempo tentando. Vou tentar entender com a coordenadora o porquê que está acontecendo isso. Você chega, você abre lá o AVA, você clica no link, mas ele não leva você à reunião, é isso? Ele leva para a reunião, porém ele não entra na sala. Não entra na sala. Ele fica esperando alguém aceitar, fica esperando e fica demorando. Tá ok, eu vou tentar solucionar isso, gente. Não era para estar acontecendo, tá? Uhum. Eu agradeço vocês, agradeço a participação de vocês. Não esqueçam de fazer a atividade do pós-aula lá, que vale 100 pontos, tá? Essa semana agora eu vou tentar lançar todos os pontos de vocês que está pendente aí das atividades que vocês fizeram, tá bom? Um grande abraço a todos e boa noite. Qualquer coisa, me comunique. Boa noite. Manda um e-mail para mim. Beleza. Ô, professor, rapidinho. Oi. Essa atividade é aquela que de segunda-feira, não? Do pós-aula, está lá no pós-aula na unidade 4.2. Certo, tá? certo. Toda a aula agora, a partir da semana passada, toda a aula, no final da aula, tem uma atividade lá e você tem até a meia-noite de hoje para fazer, tá? Ok. Sim, mas semana deixa passada para amanhã que a gente... não, porque não se deixar para amanhã você não vai conseguir fazer. Semana passada que a gente não conseguiu acessar a aula, é a mesma atividade ou a gente perdeu aquela? Não, aquela você perdeu. Da semana Beleza. passada, quem não conseguiu acessar, perdeu a atividade, porque ela só vale para o dia. Beleza, professor. Tá bom? Faça valer a pena do unidade 3 lá que você pediu. Dia 10. Não entendi, desculpa. Está cortando sua fala. Valer a pena da unidade 3. Não estou conseguindo, Amaury. Tá interrompendo a sua fala, cara. Não é eu não.